Olá, amados irmãos queridos em Cristo, dessa amadíssima igreja, queridíssima igreja presbiteriana de Piraquara, aí no Rio de Janeiro, cujo pastor é esse homem de Deus, muito querido, muito respeitado, pastor João Luiz. Quero muito bem ao pastor João Luiz. Pastor João Luiz, um beijo no coração nesse dia dos pais para você, toda a sua família. E também do meu amigo Sandro, pessoa fora de série, pessoa do coração. Então a vocês, amados de Piraquara, Deus abençoe a todos, mas abençoe mesmo. E a todos os pais que estão me ouvindo ou me vendo, aquele abraço. Eu também sou pai, eu sou avô, nesse domingo em que a gente celebra o Dia dos Pais. Pois é, estamos hoje refletindo sobre o Espírito Santo, em particular sobre o fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23. Tema fantástico, tema desafiador e, é claro, um tema maravilhoso. Antes de mais nada, trago um abraço para vocês da minha igreja, a Primeira Batista aqui de João Pessoa. Também estamos hoje reunidos no Dia dos Pais, estamos com cultos online e, ao mesmo tempo, também presenciais e, queridos, juntos, não é? Estamos divulgando o Evangelho de Cristo. Se você depois quiser ver nossos cultos, acompanhar, é fácil, é só se inscrever em nosso canal do YouTube. O nome é simples, Espaço Gospel Oficial. Já temos mais de 170 mil inscritos. Você vai ser um deles para a gente crescer no Senhor, divulgar o Evangelho do Senhor. Muito bem. Fruto do Espírito Santo. Quando a gente pensa sobre o Espírito Santo, a gente pensa de forma muito séria, de forma muito solene, de forma muito completa, de forma muito sedenta, de maneira muito especial, que o Espírito Santo mexe com a gente como a terceira pessoa da Trindade. E é claro que sobre o Espírito Santo, o seu ministério, tudo mais, outros falarão. Eu vou focar só no fruto do Espírito, como eu disse, Gálatas 5, 22, 23. Mas antes de entrar no fruto, vamos só entender um pouquinho aquilo que eu chamo de o ciclo do Espírito. Ciclos são fases, são etapas da vida. Então o Espírito Santo na Bíblia, ele tem um ciclo na vida da igreja, na vida do crente. Claro que ele está presente desde a criação. Vocês se lembram disso. O Espírito pairava sobre a face do abismo. E vai estar presente desde o início da igreja, no Pentecostes. Está presente cada dia com a gente, porque mora na gente, habita na gente. Mas o seu ministério tem um ciclo no Novo Testamento. Olha só, sem entender esse ciclo, a gente não tem como entender o seu fruto. Primeiramente é a conversão. Ele atua no crente na conversão. Ninguém se converte a não ser pelo Espírito. Jesus disse que ele veio convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado. Depois ele sela, vem o seu selo, é o ciclo do Espírito. O selo para dizer que nós somos de Deus, é um carimbo do Espírito, de que você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você é do Senhor. Nesse ciclo, depois do selo, você tem a morada, ele mora na gente, então ele converte a pessoa, ele sela a pessoa, ele marca e ele vem morar. Nós somos, como diz Paulo em 1 Coríntios 6, a morada, o templo do Espírito Santo. Depois que ele vem morar no ciclo, ele continua, então ele batiza o crente. O batismo é a imersão do crente na vida do Espírito, no ministério do Espírito, na comunhão do Espírito. Jesus disse que ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo, no sentido que a gente mergulha no corpo de Cristo, a gente é contado no corpo de Cristo, sempre por conta do Espírito Santo que habita na gente. Depois então ele nos enche. O seu ciclo, ele converte, ele sela, ele mora, ele batiza e ele enche, ele preenche. Já que ele mora, ele quer ocupar cada espaço da casa, cada cômodo, cada esquina, para que não fique nenhum lugar em nós sem a sua presença. E o que é um objeto cheio de algo, seja água ou qualquer coisa, aquilo que é pleno, onde os espaços estão preenchidos completamente. Então ele enche, e depois que ele enche, ele concede dons e ministérios. Ninguém está na igreja do Senhor sem estar também no ministério através dos dons do Espírito Santo. Os dons são a capacitação do Espírito para que façamos algo para Deus.
E quando nós temos um dom, ele está em exercício, isso é o nosso ministério. O ministério quer dizer serviço. Eu estou a serviço do Espírito no corpo de Cristo. Por isso, todo convertido, todo crente, toda pessoa salva, ele tem essa marca. Ele é convertido pelo Espírito, ele é selado pelo Espírito, ele é habitado pelo Espírito, ele é batizado pelo Espírito, ele é literalmente enchido pelo Espírito e ele, pelo Espírito, é capacitado com dons e ministérios. Isso é um tema muito lindo, muito longo, muito fantástico, muito rico. Certamente, o pastor João Luiz, ele se ensina sobre isso, porque ele é mestre na palavra, e claro, e bem mais que eu. O João Luiz é mestre. João Luiz sabe dizer, sabe também do que eu estou dizendo. Agora, vamos ler Gálatas 5, versículos 22, 23, que é bem curtinho, sobre o tema de hoje, o fruto do Espírito. O que é que diz a palavra de Deus para nós? Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. Então começa uma série de 9 expressões desse fruto, 9 manifestações desse fruto, dessa grande colheita do Espírito em nós. Vamos ver: amor, alegria ou gozo, em algumas versões, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. E Paulo termina assim esse conjunto: contra essas coisas não há lei. Interessante isso. São 9 virtudes que revelam em nós o caráter de Cristo, ou que revela que nós somos portadores desse caráter. Então a grande obra desse fruto, a grande diferença desse fruto, a grande marca desse fruto, é que ele denuncia, no bom sentido, a presença em nós do caráter do Filho de Deus. Todo discípulo de Cristo, todo cristão realmente convertido, ele precisa revelar em si o caráter de Jesus. E esse caráter é revelado através do fruto do Espírito. Interessante que a gente escuta pouca pregação sobre esse tema. Desde muito tempo, sobretudo a partir dos anos 60, com o grande movimento chamado de renovação espiritual, foi dada muita ênfase aos dons do Espírito. E eles são verdadeiros, eles são bíblicos. Mas a Bíblia apresenta um equilíbrio, é como uma gangorra espiritual. De um lado, os dons, do outro lado, o fruto. E um equilibra o outro. Por quê? No cenário evangélico atual, no cenário da igreja evangélica dos nossos dias, os dons são mais evidenciados, são mais proclamados, são mais pregados, são mais buscados. E a gente escuta falar pouco sobre o fruto do Espírito. Por quê? Porque os dons são visíveis. Os dons conferem à pessoa que os possui visibilidade. E até às vezes, infelizmente, até vaidades. E quando elas existem, já são também carnalidades. Enquanto que o fruto é silencioso, ele é interior. O dom se expressa, se manifesta de forma mais espetacular, mais visível. Mas o fruto se revela nos relacionamentos, no dia a dia, no silêncio ou nos silêncios do nosso testemunho cotidiano. Os dois são importantes, mas tem que haver esse equilíbrio, não é? O fruto do Espírito é interessante, Paulo usa sempre no singular. Alguns questionam por quê? Porque é assim mesmo. O fruto é uma manifestação da grande colheita do Espírito, porque fruto tem a ver com colheita, tem a ver com semeadura. Então a colheita do Espírito tem vários sabores, mas é uma só colheita do Espírito. O fruto tem várias formas de se manifestarem, mas é um só, porque o Espírito é um só. O Espírito apenas se revela em forma do fruto, com sabores diferentes. Mas aprenda isso, primeiramente, são 9 maneiras, ou como dizem alguns, 9 aspectos de uma mesma colheita, manifestações de uma mesma colheita. Nós, seres humanos, não damos muito valor, geralmente, a esse lado da nossa personalidade chamado caráter. Nós temos essa tríade muito forte que nos identifica dentro dos outros. Caráter, temperamento e, no conjunto, personalidade. Tudo que somos diz quem somos. Essa é a nossa personalidade. Mas a essência de quem somos,
nossas verdades ou mentiras. O ser, na sua essência, é o nosso caráter. Tem a ver com lealdade, com verdade, com integridade ou inteireza. E a forma como nós reagimos diante da vida, das circunstâncias, do nosso temperamento. Por isso, então, que o fruto do Espírito é a manifestação em nós do caráter de Cristo. Interessante isso. E o caráter de Cristo é algo que tem que ser por nós imitado. Paulo sempre usa assim o singular de maneira coletiva. Isso é interessante. E de maneira positiva e às vezes o plural de maneira negativa. Olha o que ele diz em Efésios 5, de 8 a 10, quando fala sobre somos luz, como se manifesta em nós o fruto da luz. Ele chama fruto da luz, apesar de citar 3 deles. Ora, outrora eres trevas, isso é o passado da gente. Porém agora sois luz. Andai, diz Paulo, como filhos da luz. Isso é Efésios 5, 8. Porque o fruto da luz, que interessante, o fruto da luz consiste em toda bondade. Não é lindo isso? Como Paulo é coerente. Justiça e verdade. Então a luz tem um fruto. Então o singular, de forma coletiva, bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então essa é uma marca de Paulo. Não foi um erro de Paulo ter colocado fruto no singular. Não foi engano de Paulo. Esse é seu estilo. Esse é seu modelo. Esse é a sua maneira de abordar o positivo de forma singular, expresso de maneira coletiva. O Espírito Santo expressa-se com um fruto só, com 9 características. Como a luz se expressa de forma singular, com 3 características: bondade, verdade e justiça. O grande desafio da igreja cristã é essa, é nós sermos encarnações de Cristo, sermos produzidos segundo a imagem de Cristo, sermos como Cristo é. Isso é um desafio grande para o mundo contemporâneo, o mundo pós-cristão, esse mundo pós-moderno no qual vivemos. Então a gente luta como pastor, assim também o João Luiz, assim também a liderança dessa igreja querida, para que os crentes sejam, mais que crentes, sejam discípulos de Cristo. Discípulo parecido com o seu mestre, que tem o cheiro do mestre, que tem o aroma do mestre, que tem a graça do mestre. Por isso, não há como a gente pensar que esse fruto, aliás, com essas 9 marcas, são uma tentativa bíblica de que nós pareçamos mais e mais com o caráter de Jesus na gente. Eu digo sempre à minha igreja aqui em João Pessoa, é um desafio nosso, é um padrão nosso. Não queremos apenas crentes, queremos discípulos de Cristo, verdadeiros, que no mundo em João Pessoa, onde vivem, que seja faculdade, colégio, escola, família, igreja, trabalho, eles exalem o perfume de Cristo. Quando eles falem, seja a voz de Cristo. Como eles vivam, seja um pouco da vida de Cristo. Assim também entendo que dizer Pedro, na sua segunda carta, 3,18. Cresçamos, portanto, na graça, no conhecimento de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que coisa fantástica. A gente tem essa sede de crescer nele. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios também, 3,18, de que isso é de glória em glória, até que nós sejamos semelhantes a Cristo, porque isso é do Espírito, isso é pelo Espírito que a gente assim acontece. É só conferir 2 Coríntios 3,18. Mas veja bem, são 9 formas diferentes com que o Espírito se manifesta na gente. 9 formas diferentes com o caráter de Cristo se expressa na gente. Vamos ver um pouquinho, um por um, ou uma por uma, para a gente se encaixando. O primeiro grande fruto é o amor. Lembra? Amor, alegria, paz. Essa tríade primeira. Falar sobre o amor como? É uma coisa muito imensa. Agora, nessa pandemia, eu passei quase que 3 domingos na minha igreja falando sobre o amor na carta 1 de Pedro. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 13, no final: assim, pois, temos presente a fé, a esperança e o amor. Paulo diz, são 3, mas o amor é o maior deles, ou o mais importante, o amor. E Pedro vai dizer, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22,
que a gente tem que ser alimentado uns pelos outros com amor, com 3 marcas. O amor fraternal, amor entre irmãos, o amor que quer estar junto, o amor fantasticamente expresso da relação uns com os outros. Também que esse amor deve ser intenso. Além de cordial, tem que ser intenso, verdadeiro. E assim que ser o amor que a gente expressa uns com os outros. Fraterno, verdadeiro, intenso, crescente, sempre algo forte. Não existe como pensar a vida cristã sem amor. Até porque João diz na sua primeira carta que Deus é amor. E quem não ama, sequer ainda conhece a Deus. O Novo Testamento foi produzido na cultura grega, a língua grega, o pensamento grego. E o amor não tem como você traduzir a palavra amor, não tem uma tradução para a palavra amor. É algo tão rico, tão grande, tão sublime, que não tem uma palavra que o traduza. Mas na cultura grega, há pelo menos algumas palavras que falam sobre o amor. A primeira delas é filéu, tem a ver com amor solidário, o amor filantrópico, o amor que faz pelo outro sem querer reconhecimento. Daí o termo filantropia, atividade filantrópica, é aquela que não tem fins lucrativos. Então o amor filéu tem que estar na gente, de ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo, de abraçar o próximo, de dar-se pelo outro. Uma igreja sem filéu é uma igreja fria, uma igreja só litúrgica, sem vida, porque ninguém sente desejo de fazer algo grande em amor um pelo outro. A segunda palavra que Paulo usa, o que o grego usa, é a palavra eros, tem a ver com o amor erótico, o amor, a atração sexual entre pessoas, entre cônjuge, entre homem e mulher. Então esse amor eros é que mantém o casal com a chama acesa. Os jovens chamam de química do amor. Então esse amor eros é um amor lindo, um amor santo. Quando ele é usado de forma errada, ele torna-se pecaminoso. Mas não é o amor que é pecaminoso, é a forma de lidar com esse amor, de expressar esse amor que é pecaminosa, que Paulo chama de imoralidade sexual, e a Bíblia condena tanto em Paulo, em Pedro, muito também nas cartas de João. A gente tem que entender isso, mas o amor eros é bonito. Eu há 40 anos vivo com Neide, sou esposo da Neide. Uma química entre nós dois, essa química é o amor eros, que também nos mantém na mesma cama, com desejo, com beijo, afeto, afago, carinho mútuo entre um e outro. Mas também o amor estorge, é uma forma de afeto familiar, é mais afeito à vida em família, à vida no lar. É que a gente não explica, um amor, um irmão pelo irmão, não sente, não é amor filos, nem amor eros, que amor é esse? É um amor afetivo, que a gente nutre até o fim da vida, pela família, pelos que vivem na casa, no vínculo familiar, no sangue da gente, que é também um amor muito lindo. Tem muito a ver com afeto familiar, é pouco falado por a gente hoje, mas muito conhecido na cultura grega da época. E por último, é claro, a gente crente sabe muito o amor ágape, que é o amor por excelência, que a gente sempre diz assim, nós pastores, no limite da nossa linguagem, é amar apesar de, o amor incondicional, o amor que não quer nada em troca, só porque é amor. Amor apesar de tudo, das ingratidões, das recepções, das rejeições, até às vezes das traições. Tudo não importa, ele é amor. E a gente sempre entende que esse amor ágape, ele é pleno no amor de Deus para conosco. Deus nos amou antes que nós o amássemos. Eu acho muito lindo, maravilhoso, maravilhoso. Nós nos amamos. Diz assim a Bíblia, nós o amamos porque ele, Deus, nos amou primeiro. Então, se você conhece o amor filos, o amor eros, o amor estorgo, o amor ágape, você conhece as formas bíblicas de entender que amar é um sinal da presença do Espírito em nossa vida. Não adianta a pessoa estar na igreja e vislumbrar que é cheio do Espírito Santo, ou ver-se a si mesma como um vaso do Espírito, como alguém que conhece o Espírito de Deus e não amar as pessoas, ser egoísta, ser insensível, não ter compaixão, ser egocentrada, odiar, ser revoltada, guardar ressentimentos. Se ela não sabe amar, ela não conhece em si a obra ainda do Espírito Santo de Deus. Aí a religião vai virar
religiosidade, teatralidade, fazer para os outros, mas não é fazer para Deus, porque Deus é amor. O segundo fruto, ou a segunda forma desse fruto se manifestar, Paulo chama de alegria. É a segunda manifestação desse fruto. Amor, alegria. Em algumas versões tem chamado de gozo, que são sinônimos. A palavra grega chara tem tudo a ver com isso. Olha assim, Paulo diz aos Filipenses, um dos textos mais lindos da Bíblia, mais conhecidos por nós, Filipenses 4:8, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos ou regozijai-vos. Isso é uma coisa muito linda, quando você entende que essa alegria do Espírito ela não é produzida por um estímulo externo. Não é sorrir por causa de uma piada, sorrir porque algo foi engraçado, foi lúdico, suscitou humor. Essa alegria é o testemunho da presença do Espírito em nós, sejam quais forem as circunstâncias. É um sinal de que nós estamos realmente habitados pelo Espírito. Às vezes a gente luta, a gente sofre, a gente chora, e a vida de um pastor, a minha, do João Luiz, a sua vida de um crente, é feita de percalços, de muitas dificuldades, mas se você tem o Espírito, você tem alegria. Por isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Acho lindo quando Paulo diz em 2 Coríntios 13:11, quanto a mais, irmãos, alegrai-vos, sede perfeitos, sede conciliadores, mas a alegria é isso, sempre, sempre, sempre o Senhor é a nossa alegria. Diga sempre, todo dia, o Senhor é a minha alegria. Ou como diz o profeta Miqueias, a alegria do Senhor é a minha força. Você diz, você repete, você insiste, você não desiste, vai dizer sempre, haja o que houver, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos tentar dizer juntos agora, eu, você e toda a igreja, olha só, diga assim comigo, a alegria do Senhor é a nossa força. Agora diga de forma personalizada, a alegria do Senhor é a minha força é. A terceira forma desse fruto se manifestar é a paz. Coisa linda quando você pensa paz. Olha só, Mateus 5:9, Jesus nas bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes os pacificadores, que são chamados o quê? Filhos de Deus. Coisa linda. Shalom no hebraico, eirene no grego. Essa paz, essa raiz da palavra eirene é estar de acordo, viver em harmonia. É alguém que sabe entrar em qualquer lugar, sabe conviver com pessoas diferentes, com situações diferentes, de tensões, e promove a harmonia. Paulo diz, enquanto depender de vocês ou de você, tenha paz com todos. Em nosso meio, infelizmente, há muita gente contenciosa, briguenta, gente difícil, que só se aquieta quando produz divisões, perturbações, intrigas, fofocas, murmurações, inquietações. Um crente não pode ser assim. Ter a Bíblia no braço, viver com o coração sempre em briga com os outros, isso é um testemunho de que em mim ainda não habita o Espírito. Coisa linda é isso, a paz, o shalom no hebraico. Quer dizer, Deus mora em mim. Viver de acordo com, promover a harmonia. Por isso, a Bíblia é cheia de versículos, salmos, como é bom viver em paz uns com os outros, ter paz uns com os outros. Jesus sempre falou sobre paz, a minha paz vos dou, porque ele, Jesus, era e ainda é o príncipe da paz. Viver em paz, Paulo diz em 2 Coríntios 13:11, viver em paz, promova a paz. E você também promove em você, nos outros, o testemunho do Espírito. A quarta manifestação do Espírito como fruto, é a longanimidade. Isto é, as pessoas terem corações passivos de alongamentos, que caibam outros, caibam opiniões e que isso não gere confusão. Portanto, meus amados irmãos, serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Serem firmes e constantes. Há pessoas que são inconstantes, são pavio curto, outros nem pavio tem mais. Tudo brigam, entregam cargo, entregam ministério, não convivem com o contraditório, não convivem com a crítica, não convivem com qualquer coisa, não suportam confrontação.
A longanimidade, essa virtude do Espírito da gente que nos permite, assim, firme e constante. Ainda que haja turbulência, ainda que haja tensão, mas eu estou firme, estou constante no Senhor. Eu sei me ver na turbulência, como sei me ver na quietude. Sei me ver em cima do monte, no vale também, nas depressões da vida. O longânimo tem essa bênção. Pessoas longânimas, elas inspiram estabilidade. Por 14 vezes, o Novo Testamento traz essa palavra, ligada sempre a isso, a constância, a estabilidade, a paciência, a virtude no espírito de você alongar-se a si mesmo, de ter tolerância, de ter resiliência, uma palavra muito usada hoje na neurociência, de suportar sem entregar os pontos, ser de longânimos. Isso é muito lindo, essa palavra que o apóstolo Paulo usa. E ele vai então para a quinta, benignidade e bondade. Eu até acho que a gente pode juntar os dois numa reflexão só, porque a benignidade e a bondade são irmãs gêmeas, siamesas, não dá como separar uma da outra, estão coladas, inseparáveis. E Paulo diz em Efésios 4,32, antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. A bênção de você viver fazendo o bem. Uma pessoa que tem o fruto da benignidade é uma pessoa que é uma fábrica de produzir o bem. Suas palavras, seu gesto, seu olhar, seus movimentos são sempre produtores do bem na família, do bem no trabalho, do bem na igreja. Nós, pastores, amamos gente assim. Faz bem a gente. Gente que a bondade delas e o bem que elas promovem, elas enriquecem o ambiente, elas enriquecem a vida, elas mostram a todo mundo, literalmente, que possui em si a presença de Deus no coração, como tem o Espírito de Deus. E se é uma pessoa briguenta, egoísta, uma pessoa ensimesmada, uma pessoa narcisista que só pensa em si, ou uma pessoa maliciosa, maldosa, maledicente, não. Por isso Tiago vai dizer, Tiago 4,17, se alguém sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Fazer o bem é revelar o Espírito. Não fazer o bem, podendo fazer, na verdade, é um grande pecado contra o nosso Deus. Vamos fazer agora uma pequena revisão. Nós fizemos uma abordagem panorâmica, é claro, pelo tempo, já de 6 virtudes do Espírito como fruto que expressam em nós o caráter de Cristo. Vamos relembrar? Qual foi o primeiro? A primeira virtude, o amor. Depois, a alegria, o gozo. Depois, a paz. Está lembrado? Depois, a longanimidade, 4. Depois, literalmente, a benignidade, 5. E a bondade, 6. Que eu juntei os dois últimos, um só. Na verdade, eles têm um só sabor. O sabor da benevolência, de fazer o bem em nosso meio. Agora faltam 3. A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Compõem as novas formas com que o dom do Espírito em nós se manifesta. Ou que nós manifestamos em nós o caráter do Espírito, o caráter do nosso Jesus Cristo. Fidelidade. Ah, Jesus do céu, que coisa séria hoje, hein? Tantas histórias do caráter, o que é uma pessoa fiel. Fidelidade tem a ver com fiel, fidedigno, ser leal. Isso é totalmente ligado ao caráter de uma pessoa. Uma pessoa mostra, eu disse no início, mostra quem é na sua essência, pelo caráter. E uma das formas do caráter tem dizer quem eu sou é a fidelidade ou o seu contrário, a infidelidade. E Paulo diz assim, Provérbios 3,3, não se ache de ti, não se afaste de ti, aliás, não se afaste da benignidade nem a fidelidade, abraça o teu pescoço. Eu acho isso muito lindo, agarra-os, escreve-os na tábua do teu coração. Assim, não se afaste de ti a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, agarra-os, prenda-os como tábuas no teu coração. Você pode conferir, Provérbios 3:3. Fidelidade é uma forma que eu tenho de mostrar ao mundo a minha integridade.
a minha lealdade, as minhas verdades, a minha coerência interior. Quantos casamentos, quantas uniões, quantas amizades foram destruídas por falta de fidelidade. Uma pessoa infiel no seu trato, nos seus negócios, nos seus acordos, nos seus pactos, nas suas relações, na sua forma de pensar, de agir, de ser, com o cônjuge, com os amigos, com o pastor e entre os amigos, ela denuncia muito da presença ou não nela do Espírito Santo. Por isso, há muita gente que diz que é crente, mas não se converteu ainda. Que lembra do ciclo do Espírito, o Espírito tem um ciclo na gente, conversão é a primeira coisa, mas ele sela a gente. E no final desse ciclo, ele faz a colheita dele em nós, pelo seu fruto. A gente conhece de Deus a fidelidade e a gente é desafiado hoje a ser fiel. Portanto, olhe, seja fiel a quem você ama, seja fiel a quem confia em você, a quem conta com você, a quem lhe contou algo de si. Não exponha em público aquilo que alguém lhe contou no privado, por confiança. Seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu Deus, seja fiel ao seu pastor, no caso, o pastor João Luiz, que luta por você, luta pela sua vida diante do seu Deus. Seja fiel aos projetos da igreja, ame, porque fidelidade é sinal de que o Espírito de Deus habita em mim. A infidelidade é um testemunho péssimo do caráter de alguém. Uma pessoa infiel, ela mente, ela engana, ela é dissimulada, ela é disfarçada. E a gente que é psicólogo descobre logo e sabe que ela não merece confiança, ainda que possa, de forma dissimulada, mostrar que mudou. Mas o infiel sempre reproduz essa fidelidade. Quando a pessoa se converte, ela se torna em Cristo uma nova criatura. Por isso, só Jesus muda o ser de verdade. E no ser nova criatura, ser batizada e ser habitada pelo Espírito, ela vai conhecer de verdade agora o que é o fruto da fidelidade. Mansidão. Ah, meu Deus. Eu digo assim na minha igreja, muita gente tem pavio longo. Tem gente que tem um pavio curto. E tem gente que nem pavio tem mais. Tudo explode. É uma pólvora, sabe assim, ambulante. É uma combustão de carne e osso pura. Qualquer coisa briga, detrata, abandona, deixa, larga no chão, bate, tem histeria, você não reconhece. E a Bíblia diz, pela boca de Jesus e a boca também de Davi no Salmo 37:4, que os mansos herdarão a terra. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles, os mansos, herdarão a terra. A palavra grega praoteis liga mansidão à humildade, aquela pessoa que entrega seus direitos a Deus e confia que Deus luta por si. Aquela pessoa que não precisa denigrir ninguém, humilhar ninguém, esnobar diante de ninguém para sentir-se importante. Aquela pessoa que sabe que tudo que ela é está diante do Senhor Deus. Por isso, no Senhor espera com mansidão, com humildade, sabendo que o Senhor cuida da sua causa. De forma muito bonita, Paulo associa a mansidão à última virtude do Espírito, como fruto, que é a virtude do domínio próprio. Interessante isso. Uma pessoa só pode ser mansa se exercitar o domínio próprio. Uma pessoa só pode ser fiel se exercitar o amor. Só pode ser longânima se também o amor dominar o coração. Como fazer o bem, como ser uma pessoa boa, se não for uma pessoa que ame e que alegre, que é uma pessoa ranzinza, mal-humorada, uma pessoa sempre amarga, e a amargura não é um fruto que tem sabor agradável. Domínio próprio. Diz assim Provérbios, Salomão 16:32. Olha que coisa linda. Melhor é o longânimo de espírito do que o valente. E melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Tem gente que tem um espírito assim muito impulsivo, mas depois é vítima de si mesma. O domínio próprio é um dos grandes sinais do Espírito na gente. Uma pessoa que fala na hora certa, que pensa na cadência certa, uma pessoa que não se altera mesmo diante da adversidade, uma pessoa que mede suas palavras, mede seus passos,
mede suas atitudes. Por isso, onde ela está, Deus está. Onde ela fala, Deus está falando. Onde ela chega, com ela também chega, com ela chega o Espírito Santo do Senhor. E Paulo diz assim, contra essas coisas, contra o amor, contra a alegria, contra a paz, contra a longanimidade, contra a benignidade, contra a mansidão, contra a fidelidade, contra o domínio próprio. Paulo diz, essas coisas não estão sujeitas à lei, não há punição para quem vive assim. Quem vive assim é porque na sua carne crucificou as paixões, os temperamentos e as coisas próprias de quem não tem Deus. E uma vez que estão em si crucificadas, ela exercita em vida, disciplinifica em vida com o aroma do fruto do Espírito e o sabor que esse fruto tem em 9 maneiras diferentes de ser degustado. A minha alegria é saber que eu e você podemos ser desafiados por Deus para produzirmos esse fruto. Isso não é utopia, isso é uma verdade. Isso não é algo por acaso, é algo factível. E quando você realmente é crente, você produz em você esse fruto. Seja o Espírito aquele que nos domine. Nesse ciclo do Espírito, você pode dizer assim, Ele me deu dons e eu reproduzo os seus frutos. Quem de mim se aproxima, degusta do Senhor. Tem o sabor do Senhor. Por isso a sua palavra em nós é doce como favos de mel. Deus te abençoe. Vão ser vocês de Piraquara, irmãos queridos presbiterianos. Abençoe essa amada igreja, pastor João Luiz, e que essa igreja seja a comunidade dela e onde quer que ela seja vista, como a igreja, que não é de barulho, mas é do sabor. Não é da emoção, mas é da vivência, porque nela abunda o fruto do Espírito Santo, segundo diz a sua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Obrigado pela honra de estar com vocês, pensando sobre esse tema tão importante nesse domingo, Dia dos Pais. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.